As autoridades moçambicanas voltaram a declarar surto de cólera no distrito de Moma, na província de Nampula, norte do país. A declaração do surto surge após contabilizarem 36 casos em 3 semanas. Os dados avançados pelo chefe do Departamento de Saúde Pública na Direção Provincial de Saúde, Jaime Miguel, indicam que entre 13 e 21 de setembro, o distrito de Moma soma 36 casos, dos quais 34 já tiveram alta hospitalar e os restantes permanecem internados nas unidades sanitárias locais. Nesta nova vaga de cólera naquele distrito, não há registro de óbitos, avançou. Em 16 de setembro, o governo de Moçambique anunciou querer eliminar a cólera como um problema de saúde pública no país até 2030, aprovando um plano avaliado em 409 milhões de euros. De acordo com o mais recente boletim da Direção Nacional da Saúde Pública, do Ministério da Saúde daquele país, com dados de 17 de outubro do ano passado, 2024, data em que foi declarado no distrito de Mogovolas, Nampula, até 13 de setembro último, o surto de cólera provocou 3.603 infectados na província do norte do país, com 40 óbitos. Além do distrito de Moma, na província de Nampula, o surto é considerado atualmente ativo também em Moanza, província de Sofala, centro do país, quando em julho eram 7 distritos com casos ativos de 5 províncias. Até o momento, o surto registra uma taxa de letalidade de 1,4%, sendo que 48 dos 64 óbitos foram registrados nas comunidades fora das unidades de saúde. Mais de 1,7 milhões de pessoas foram vacinadas em maio contra a cólera na província de Nampula, correspondendo a 99% da meta inicial, anunciaram anteriormente as autoridades de saúde. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recomendou que grávidas tomem paracetamol apenas quando necessário. Diz que a ingestão do medicamento pode estar relacionada ao aumento de diagnósticos de autismo em crianças. Donald Trump afirmou que entre alguns grupos que não tomaram vacinas e nem consumiram medicamentos, não há registro de autismo. O presidente americano recomendou que as gestantes não tomem paracetamol e não deem ao bebê, a menos que seja clinicamente necessário. Uma revisão de estudos recentes, feita pelas universidades americanas de Harvard e Mount Sinai, apontou evidências entre o uso do remédio durante a gravidez e o aumento do risco de autismo. Uma das fabricantes disse que não há evidências confiáveis que vinculem o paracetamol a esse distúrbio. O paracetamol é um dos analgésicos mais consumidos por gestantes no mundo inteiro, para alívio de dores, além do controle da febre. Os médicos consideram o medicamento seguro quando usado sob prescrição e nas doses recomendadas. Um relatório dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, publicado em abril, diz que o aumento do transtorno do espectro autista se deve à melhoria do acompanhamento da saúde das crianças, entre outros fatores. Foi anunciado que a leucovorina foi aprovada pelo FDA, a agência que regula medicamentos nos Estados Unidos, como um tratamento para o autismo. A droga é atualmente prescrita para aliviar os efeitos colaterais da quimioterapia. E ainda sobre este assunto, a Organização Mundial da Saúde garantiu que não existem atualmente evidências científicas que sustentam uma possível ligação entre o autismo e o uso de paracetamol durante a gravidez. E em comunicado, a OMS afirma que quase 62 milhões de pessoas em todo o mundo têm perturbação do espectro do autismo e que, embora a sensibilização e o diagnóstico tenham melhorado nos últimos anos, as causas exatas não foram estabelecidas
e entende-se que existem múltiplos fatores que podem estar envolvidos. E vamos agora para o giro pelo mundo. China evacua 1,9 milhão de pessoas enquanto o super tufão Ragasa se aproxima da costa. E nas Filipinas, a passagem do super tufão causou mortos, de acordo com as autoridades daquele arquipélago. Novo balanço da maior tempestade do ano aponta para 10 mortos nas Filipinas. 7 pescadores afogaram-se depois de um barco ter virado devido a ondas altas e ventos fortes ao largo da cidade de Santa Ana, no norte da província de Cagayan. As autoridades provinciais reportaram a existência de outros 5 pescadores desaparecidos na sequência do incidente ocorrido na segunda-feira. Quase 700 mil pessoas foram afetadas pela passagem do super tufão Ragasa pela ilha de Luzon, incluindo 25 mil residentes que se protegeram em abrigos de emergência do governo. Também na China, as autoridades evacuaram 1,9 milhão de residentes do sul quando o super tufão Ragasa se aproximou com ventos de 241 km por hora. Hong Kong e a vizinha Macau cancelaram escolas e voos. Centenas de pessoas buscaram refúgio em centros temporários em ambas as cidades, enquanto equipes de resgate em barcos infláveis enfrentaram as ruas inundadas para salvar aqueles que estavam presos. Nova Constituição na Guiné-Conakry foi aprovada com mais de 90% dos votos. O referendo, que precisava de uma participação de pelo menos 50% para ser aprovado, é um passo fundamental na transição do país do atual regime militar para um governo civil. Vários críticos denunciaram esta nova Constituição como uma tomada de poder, afirmando que é uma forma do general Mamadi Doumbouya, que assumiu o poder com o golpe de Estado de 2021, de tomar a presidência e legitimar o seu regime militar. O líder da junta disse inicialmente que não se candidataria à presidência, mas o novo projeto constitucional permite que membros da junta se candidatem a cargos públicos, estende o mandato presidencial de 5 para 7 anos, renovável 2 vezes, e cria um Senado onde 1/3 dos membros é nomeado pelo presidente. No Brasil, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro protocolou no Supremo Tribunal Federal um pedido para revogar a prisão domiciliar, a proibição de uso de redes sociais e outras medidas cautelares. O pedido está ligado ao processo que envolve o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o blogueiro Paulo Figueiredo. Ambos foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República por supostamente tentar intimidar autoridades brasileiras e obstruir o andamento da ação penal contra o ex-presidente relacionada à tentativa de golpe após as eleições de 2022.